texto e uma mensagem que fala profundamente aos nossos corações e que é muito importante nas nossas vidas. Por quê, queridos irmãos? Saiba de uma coisa: todo cristão passa e deve passar por desertos, ok? Então saiba de algo, que quando você crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você não vai ter somente momentos de bênçãos, você não vai ter somente momentos de vitórias aos olhos do mundo, ok? Porque a gente também passa por dificuldades, nós também passamos por lutas, batalhas nas nossas vidas. Muitas pessoas têm um pensamento errado e até muitas vezes não conseguem se firmar muito na igreja. Por que as pessoas não conseguem se firmar na igreja? Porque geralmente a vida dela está completamente destruída, está completamente estraçalhada, aí ela busca em Deus um refúgio. Aí ela aceita o Senhor Jesus Cristo, muitas vezes se batiza, e aí as dificuldades começam a vir, os ataques começam a surgir na vida daquela pessoa. E aí ela fala assim: poxa, agora que eu virei crente, parece que eu tenho mais batalhas e mais lutas do que eu tinha antigamente. Mas deixa eu te explicar uma coisa, querido irmão e querida irmã. Isso é normal, isso é natural, ok? Por quê, queridos irmãos? O próprio Jesus Cristo passou por um momento de deserto. No Antigo Testamento, o povo de Israel passou pelo deserto. Então, não ache que você ou nós não passaremos por momentos de desertos nas nossas vidas. E o que é o deserto, queridos irmãos? O deserto significa luta, batalha, solidão, dificuldades, até momentos mesmo de extrema angústia, tristeza em nossas vidas. Mas deixa eu te falar uma coisa: o mesmo Deus que está conosco no deserto da vida, é o mesmo Deus que nos leva para oásis também, queridos irmãos. Por isso que hoje eu gostaria de trazer a mensagem que é desertos e oásis. Por quê? Deus está conosco nos desertos. Nós vamos passar pelos desertos. E até em determinados momentos, é o próprio Deus que nos leva a passarmos por eles. Porque quando nós analisamos a vida de Jesus Cristo, ali em Mateus capítulo 4, nós vemos que Jesus ele é batizado e ele é impelido pelo próprio Espírito Santo de Deus a ir para o deserto. Ou seja, Deus, amando o seu filho, o leva para o deserto. Por quê, queridos irmãos? O deserto nos traz também os seus benefícios. Ou seja, a luta que eu estou passando hoje, ou a luta que nós estejamos passando em determinado momento, ele vai também nos trazer benefícios para as nossas vidas. Por isso que a palavra do Senhor em Romanos 8:28, ela é bem clara ao nos dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a palavra do Senhor nos diz todas as coisas cooperam, não significa, queridos irmãos, que nós só vamos ter vitórias nas nossas vidas, mas significa que nas vitórias ou nas derrotas, todas as coisas são para o nosso bem. Nos nossos momentos de saúde, é para o nosso bem. Nos nossos momentos de doenças, é para o nosso bem. Nos nossos momentos de hospital, também é para o nosso bem. Nos nossos momentos de lutas, de angústias, de aflição financeira, de dificuldades financeiras, também são para o nosso bem. Por quê? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, ok? Então o nosso Deus é o Deus dos desertos, mas também é o Deus dos oásis. Mas como podemos passar pelos momentos de desertos nas nossas vidas? E é nisso que faz toda a diferença, queridos irmãos. Por quê? O que faz a diferença não é a situação em que nós estamos vivendo. O que faz a diferença é como nós passamos por essas situações. E é por isso que eu quero que os irmãos abram comigo a Bíblia hoje, em Êxodo. Êxodo, capítulo 15, versículos 22 a 27. Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água.
Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Amém? Queridos irmãos, qual é o contexto histórico dessa passagem que nós estamos analisando aqui da palavra do Senhor? É o seguinte: o povo estava vivendo escravizado no Egito. Vêm as 10 pragas, Deus liberta o seu povo, eles passam pelo Mar Vermelho com os pés a seco, eles veem os milagres de Deus na terra do Egito, eles veem as bênçãos do Senhor na terra do Egito, em que Deus enviou as 10 pragas de uma maneira extraordinária, de uma maneira milagrosa, para livrar o seu povo dos seus opressores, queridos irmãos. Mas, ao passarem o mar, eles começam a murmurar. Ao passarem o mar, eles começam a enfrentar o deserto. E no deserto, 3 dias depois, eles se deparam com uma situação que talvez na agitação de passar o mar, eles não estavam prevendo, que era o quê? Ficar sem água. Porque se você está no deserto, não há água em abundância. Isso aqui é algo óbvio, mas que talvez eles não haviam percebido, eles não haviam pensado, eles não haviam planejado a respeito disso. E aí, ao se depararem que eles estavam caminhando 3 dias no deserto e sem água, eles começam a ter o quê? Medo. Eles começam a ter o quê? Receio daquilo que iria acontecer com as suas vidas, que era logo morrer. Que era a morte, se deparar com a morte, porque sem água nós não conseguimos viver, queridos irmãos. E aí o que eles fazem? Começam a reclamar, começam a murmurar, começam a perseguir Moisés, começam a falar contra Moisés, falando: Moisés, o que a gente vai fazer? Porque foi você que nos tirou de lá, foi você que nos fez sair da terra do Egito. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí Moisés clama ao Senhor, ora a Deus e fala: Senhor, qual é a solução? Senhor, qual é a situação? E Deus lhes dá uma solução momentânea, que era o quê? Eles pegarem um pedaço de madeira e lançarem na água, que a água onde eles estavam, que era em Mara, elas deixariam de ser amargas e se tornariam doces para que eles pudessem beber, para que eles pudessem então ter o vigor novamente. E o Senhor dá ali a eles um estatuto, um decreto, queridos irmãos, um novo ensinamento, que é o quê? Se vocês forem fiéis a mim, seguirem os meus ordenamentos, seguirem as minhas ordenanças, eu não deixarei que a praga, que a doença atinja vocês, como eu fiz com o Egito. Ou seja, meu povo, seja fiel a mim. E então o Senhor tira eles do deserto e leva eles para um lugar de descanso, que é um verdadeiro oásis. Eu não sei se os irmãos têm noção, mas talvez todos tenham, porém é bom explicar o que é um oásis, só para que vocês possam ter uma noção. O deserto é areia para tudo quanto é lado, tudo seco, tudo terrível, só você anda, não acha água, não acha sombra, calor extremo. Mas os desertos, queridos irmãos, têm os seus oásis. E o que é um oásis? É um lugar de descanso, porque ali naquele lugar você tem fontes de águas, ali naquele lugar você tem palmeiras, ali naquele lugar é onde você consegue ter um renovo para poder continuar andando, caminhando no deserto até chegar em algum lugar.
As civilizações atuais que andam muito, que são os beduínos no deserto, eles param sempre para descansar e eles sabem onde existem os oásis. Mas este povo não sabia. Portanto, o Senhor os guia para um lugar de oásis, para um lugar de descanso. E é exatamente isso que acontece nas nossas vidas, queridos irmãos. Nós passamos por desertos, mas o Senhor também nos leva para os oásis da vida. Então não há mal que existe para sempre. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã nas nossas vidas, queridos irmãos. E por mais que esteja difícil a batalha que estejamos enfrentando nas nossas vidas, por mais que seja difícil os momentos que nós estejamos vivendo de desertos nas nossas vidas, Deus nos dá a vitória. Deus nos leva para os lugares de descanso. E isso é muito importante. Mas a lição que nos fica, como eu já disse, ou as lições que nos ficam é: como devemos agir nos momentos em que estamos enfrentando os desertos? E a primeira lição, ou o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui, queridos irmãos, é que se você estiver passando por um deserto na sua vida, a primeira coisa que você não deve fazer é murmurar, reclamar. Por quê? Vamos dar uma olhada ali, queridos irmãos, olhem comigo no versículo 24, que diz ali a respeito de o que o povo fez no deserto. Vamos ler. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? A primeira lição que nos fica essa noite, queridos, é que quando você estiver passando por um deserto na sua vida, e não somente num deserto, quando você estiver num oásis também, não murmure, não reclame, porque a murmuração e a reclamação é um pecado contra Deus. Muitas vezes nós focamos que pecados são aquelas coisas mais gritantes aos nossos olhos, como por exemplo o adultério, como por exemplo relacionamentos ilícitos da parte do Senhor, e nos esquecemos que pequenos pecados continuam também sendo pecados. Pequenos pecados aos nossos olhos continuam sendo pecados. E um desses pecados que pode parecer pequenos aos nossos olhos, habituais nas nossas vidas, continua sendo um pecado contra o Senhor, que é o pecado da murmuração, o pecado da reclamação. Vejam, queridos irmãos, qual é o contexto em que esse povo está murmurando, o contexto em que esse povo está reclamando. Havia apenas 3 dias, eles tinham acabado de ver Deus, Criador dos céus e da terra, abrir o mar. Mas pela falta de água que eles estavam tendo, eles já começaram a reclamar. Como pode? Um povo que tinha acabado de ver o milagre de Deus, o Deus que abriu o mar, começar a murmurar, porque não confiou no Senhor. Como pode? Vocês já conseguem imaginar essa situação? Vocês conseguem ver essa cena, queridos irmãos? Deus abre o mar, aí todo mundo passa feliz, saltitante, alegre no meio do mar. Deus é extraordinário, Deus é maravilhoso, Deus é excelso, Deus é magnífico. E vejam o contexto. Eu quero que os irmãos vejam o versículo 20 até o 22. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Versículo 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com o seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. E andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Deixa eu explicar o que aconteceu aqui, queridos irmãos. O povo, no domingo, falou: eita, maravilhoso, admirável, tão sublime. Aí na quarta-feira o carro quebrou. Eita, desgraça. Eita, coisa terrível. Cadê Deus nessa hora? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Deus, que coisa ruim. Deus, murmuração, reclamação.
deserto que aparece na vida, e a primeira coisa que nós fazemos muitas das vezes, queridos irmãos, e eu me incluo, é reclamar. Infelizmente, nós passamos por este pecado e tornamos isso habitual nas nossas vidas. Mas Deus não se alegra com as nossas murmurações, queridos irmãos. Deus não se alegra com as nossas reclamações. O povo estava com Miriam, as mulheres estavam com Miriam, falando: Senhor, Tu és maravilhoso, o Senhor fez com que os cavaleiros do Egito todos ficassem afogados, e o Senhor nos deu a vitória, o Senhor nos fez passar pelo Mar Vermelho. Aí 3 dias depois, as mesmas mulheres estavam lá reclamando para os seus maridos: ó, não tem água, hein? Ó, a água está acabando, hein? Olha o que você fez a gente fazer, hein, amor? Olha, você falou que você confiava. Agora você está fazendo a gente aí, ó, morrer. Por quê, queridos irmãos? Quando o calo aperta, a primeira coisa que nós fazemos nas nossas vidas, naturalmente, é reclamar. Mas nós que somos cristãos, temos uma nova natureza dentro de nós, porque nós nascemos de novo. E apesar da primeira coisa naturalmente em nossas vidas ser a reclamação, nós precisamos tomar cuidado com o pecado da reclamação, queridos irmãos. Porque a reclamação desagrada o coração de Deus. E a reclamação se torna um vício. Muitas vezes a gente pensa: Senhor, eu não estou fazendo nada. Senhor, eu queria passear na minha vida. Senhor, eu queria viajar. Senhor, eu queria conhecer as coisas. Aí Deus nos abençoa muitas vezes com um dinheirinho para a gente fazer um passeio. Aí a gente começa a reclamar da quantidade de malas que a gente está levando. Aí a gente começa a reclamar do tempo que não está chegando, que a gente está atrasado, que a gente tem que fazer logo. Aí a gente começa a reclamar do dinheiro que às vezes a gente está gastando na viagem. Aí a gente começa a reclamar, isso daí se torna o quê? Um vício. E a reclamação se torna destruidora. Sabe por quê, queridos irmãos? A reclamação traz uma raiz de amargura para dentro dos nossos corações. É horrível viver com uma pessoa que só reclama. É horrível viver com uma pessoa que só murmura. Por quê? A insatisfação se torna inconstante na vida daquela pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel, queridos irmãos, porque essa é apenas a primeira murmuração deles, essa é a primeira reclamação deles, mas eles ficaram de fora da terra prometida, porque constantemente eles murmuravam, até que chegou um momento em que Deus virou para eles e falou assim: quer saber de uma coisa? Vocês não vão mais entrar na terra, mais entrar na terra, porque a única coisa que vocês sabem fazer é murmurar. Por isso que eu vou deixar entrar na terra prometida a nova geração, que não terá um coração ingrato como o de vocês. Eles entrarão, vocês vão continuar rodeando no deserto, até que vocês morram no deserto, porque a única coisa que vocês fizeram na vida de vocês foi reclamar. Ah, Moisés, estamos com sede, dá água. Aí Deus envia água. Ah, tá bom. Ah, Moisés, agora a gente está com fome, a gente quer comer. Aí Deus enviava o maná. Ah, mas só tem maná para comer, Moisés? Aí Deus falou: ah, só maná? Eu vou enviar tanto pássaro para esse povo comer, que vai sair, depois os irmãos podem ver a palavra do Senhor, vai sair pelo nariz deles, vai sair pela orelha deles, tanto que eles vão comer carne. Ah, Deus, mas só tem carne, poxa, cadê o ovo? Brincadeira, o ovo não tem, queridos irmãos, estou trazendo aqui para o nosso conceito. Por que, queridos irmãos? A reclamação se torna um vício, e ninguém vence o deserto reclamando. Está difícil a sua vida? Ao invés de você reclamar, clame ao Senhor. Porque existe uma diferença entre quem é espiritual e quem é carnal. O carnal só reclama. O espiritual clama. Entenderam aí o jogo de palavras? No meio do deserto, não reclame, clame. E qual é a diferença dos dois, queridos irmãos? Nós vamos ver aqui, porque Moisés, ele diz, versículo 25, ele clamou ao Senhor. E qual foi a resposta? Diz ali, Deus, o Senhor, mostrou-lhe uma árvore.
que lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Ou seja, muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas e o primeiro instinto que nós temos é reclamar. Mas o que aconteceu com Moisés, um homem de Deus? Ao invés de reclamar e se juntar ao povo na murmuração, ele foi clamar. Ele foi orar. Porque ele confiou no Deus que havia aberto o Mar Vermelho. Ele sabia qual era o Deus que ele servia. Ele sabia qual era o Deus ao qual ele se prostrava, ele se ajoelhava e ele clamava, ao invés de reclamar. Portanto, se alguém vier com alguma reclamação para você, a primeira coisa que você deve fazer é não participe da reclamação daquela pessoa. Pelo contrário, clame ao Senhor. Ore a Deus, para que o Senhor venha lhe dar a estratégia que você vai usar para conseguir chegar no oásis que você está precisando, para conseguir chegar na solução do problema que apareceu. Os problemas, queridos irmãos, eles vão surgir. Até o final das nossas vidas vão existir problemas, até a volta do Senhor Jesus Cristo e até novos céus e nova terra, problemas vão existir aqui, queridos irmãos, porque nós vivemos em um mundo decaído. Não é porque a gente aceitou Jesus Cristo que a gente está vivendo hoje, queridos irmãos, num mundo de unicórnios, em que tudo é rosa, maravilhoso e só existe algodão doce para a gente comer. Não, o mundo é ruim, o mundo é cruel e vamos passar por problemas. Mas diante dos problemas, nós não temos que reclamar, porque na reclamação não surge a solução dos nossos problemas. Mas no clamor é que vem a solução. Não de nós, mas do nosso Salvador, do nosso Redentor, porque Deus é quem nos dá as estratégias para vencermos as nossas dificuldades e as batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, queridos irmãos. Por isso que diante das lutas e das dificuldades, não reclame, clame ao Senhor. Veio alguém apresentar uma luta? Ore. Alguém chegou para você e falou assim, minha vida está terrível, eu não valho nada, minha vida é triste, minha vida é angustiante, você não sabe, se eu te contar a minha história, você chora. Aí qual é o papel do cristão? Meu amigo, sei como que é, não tem solução mesmo não, o mundo está perdido, acabado. Olha, a vida é cada vez pior e vai de mal a pior cada dia, mais e mais. Essa pessoa que chegou até você, qual que vai ser a resposta dela? Meu Deus, é melhor acabar tudo logo, né? Queridos irmãos, se nós agirmos como o ímpio, nós não estamos sendo luz deste mundo. Por isso que o cristão precisa trazer a solução e não mais carga de problema para a vida das pessoas. Quando alguém chegar para você e falar assim, a minha vida está ruim, a minha vida está difícil, a minha vida não tem mais jeito, você precisa chegar para ela e falar assim, olha, pode estar tudo isso, mas eu conheço alguém que traz a solução para a sua vida, e esse alguém é Jesus Cristo, porque ele trouxe a solução para mim. E diante das reclamações, nós precisamos orar. Orar em todos os aspectos e em todas as situações e em todas, vejam queridos irmãos, todas as áreas das nossas vidas. Está enfrentando dificuldades no seu casamento? Ao invés de fazer reclamações, ore. Meu marido é ruim, minha esposa é péssima. Ao invés de você ficar alimentando isso, o que você deve fazer? Senhor, melhora esse ungido do Senhor, meu Pai. Deus, leva ele nas tuas mãos, Senhor. Cuida do coração dele, Pai. Transforma este homem, Senhor Deus. Transforma essa mulher. É o quê? Oração. Oração é melhor do que você viver reclamando para que a outra pessoa venha melhorar. Porque, queridos irmãos, muitas vezes a reclamação para que a outra pessoa venha melhorar nunca vai adiantar de nada. Por quê? A pessoa olha e fala assim, quer saber de uma coisa? Ela que é ruim, por que ela está reclamando de mim?
E às vezes com as nossas palavras nós podemos tanto destruir quanto edificar qualquer área das nossas vidas. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras. Tem algo a reclamar? Ao invés de reclamar, clame ao Senhor. Ore a Deus. Porque a reclamação se torna um vício, como eu já falei. Vamos ser sinceros? Senhor, me ajuda, Deus, a comer algo gostoso nesse final de semana, meu Pai. Deus, me ajuda, Senhor Deus, a comer algo gostoso, algo bom. Aí muitas vezes surge algo gostoso, algo bom. Aí você come aquela pizza, come aquela lasanha, come aquela coisa deliciosa. Aí ao invés de você agradecer pelo alimento que você acabou de comer maravilhoso, muito bom, muito saboroso, o que que vai surgir? Ai, quanta louça que fez. Olha, foi gostoso, mas essa louça não vale a pena. O que é isso, queridos irmãos? Ao invés de nós agradecermos pelas bênçãos que Deus nos dá, muitas vezes nós reclamamos. E como que fica Deus, no seu alto e sublime trono, nos olhando e falando assim, poxa vida, eu dou para esse ingrato só reclama. Eu dou para essa ingrata só sabe murmurar, só sabe reclamar. Muitas vezes a gente fala assim, Senhor, me dá um trabalho, Deus, eu estou precisando trabalhar, eu estou precisando pagar umas contas, Deus, eu estou passando por uma necessidade, por uma dificuldade, Deus me ajuda, Deus faz um milagre, Senhor, abre as portas de emprego, Deus, abençoa, Deus. Aí Deus te dá um emprego. Aí você vai lá na segunda, feliz. Aí na terça-feira você fala, Senhor, não estou mais aguentando esse meu chefe, Pai. Deus, eu não estou mais aguentando tanta opressão de Satanás na minha vida. Agradeça a Deus pelo seu trabalho. Agradeça a Deus por aquilo que você tem para se alimentar. Agradeça a Deus pelo seu estudo. Às vezes o pessoal ora, Senhor, abre a porta de uma faculdade. Senhor, eu quero passar nesse vestibular. Senhor, é meu sonho, minha carreira. Aí começa a primeira prova, segunda prova, terceira prova. Aí o pessoal fala, eu estou a ponto de desistir. Não quero mais isso para a minha vida. Estou exausto, estou cansado, eu não aguento mais estudar. Esses dias a minha filha falou assim, papai, eu não quero mais ir para a escola. Ela está cansada, gente, ela está cansada, é muito trabalho. É muita coisa. Ela vai para a escola dela, tem festa quase todo dia, aqueles irmãos, mas é difícil. Vocês têm que entender isso. Aí eu virei para ela e falei assim, filha, dá valor para a escolinha que o papai está se esforçando para dar para você, porque existem no mundo inúmeras e inúmeras garotinhas, mulheres que querem estudar e não conseguem, porque não podem, por causa de dinheiro, e muitas vezes são proibidas pela sua religião. Agradece, ao invés de reclamar. Ela falou, tá bom papai, então amanhã eu vou na escola. É o que, queridos irmãos? Parar de murmurar, confiar no Senhor, clamar a Deus. Então a partir de amanhã, se alguém vier murmurar contra você, você expulsa em nome de Jesus. Não, brincadeiras, irmãos, né? Já pensou alguém fala assim, ai, não estou aguentando, você fala, sai em nome de Jesus. Mas dá vontade, não dá, aqueles irmãos? Você absorve, você recebe, aí você fala assim, eu vou orar pela sua vida. Ou se vier dentro do seu coração uma raiz de murmuração, aí sim você expulsa em nome de Jesus. Você fala assim, sai em nome de Jesus. Ou seja, amanhã, segunda-feira, dia de trampo, dia de trabalho. Se vier aquela preguiça, você fala, ah não, segunda não. Eu não estou aguentando, Senhor. É muita dificuldade, é muita perseguição. Tem que trabalhar, tem que acordar cedo, Senhor. Ao invés de você murmurar, você vai levantar com o seu despertador, você vai jogar uma água no seu rosto e você vai começar a louvar. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse dia, Pai. Obrigado pelas bênçãos derramadas na minha vida, Senhor Deus. E se aparecer algum problema, eu vou dobrar os meus joelhos em oração e vou clamar por estratégias do Senhor na minha vida. Porque essa deve ser a atitude do cristão diante dos desertos da vida. Porque, confiando no Senhor, Ele é quem nos traz a solução. Vejam, queridos irmãos, aqui ó, acompanhem comigo. Moisés clamou, e Deus mostrou-lhe o quê? Uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces.
Veja que estratégia mais improvável. Que solução é essa, queridos irmãos? É uma solução que só o nosso Deus pode dar. Muitas vezes nós vamos passar por momentos de dificuldades e desertos nas nossas vidas, queridos irmãos, mas nós precisamos continuar confiando no nosso Deus, porque Ele é quem nos dá a saída para os desertos que nós estamos passando e enfrentando nas nossas vidas. É Deus quem nos dá a solução. E por mais que você olhe e fale assim, Senhor, não existe saída, Deus te dá a saída. Deus te dá a solução. Deus te dá a vitória no nome santo de Jesus. Mas para isso, nós precisamos aprender a clamar a Deus. Em tudo. Senhor, estamos passando por dificuldade na nossa igreja, Senhor. Ao invés de você ser uma pessoa que reclama, clame a Deus. Senhor, estou passando por dificuldades na minha vida espiritual. Ao invés de você ser uma pessoa que reclama, clame ao Senhor. Senhor, estou passando por dificuldades na área financeira. Ao invés de você reclamar, clame ao Senhor. Porque Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe cada coisa que nós precisamos nas nossas vidas. Nós precisamos só clamar e confiar nele, queridos irmãos. Orar, 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 porque é Ele quem traz a solução. Eu gostaria muito de ter o poder para trazer soluções para a vida das pessoas. Mas deixa eu falar algo para os irmãos. Graças a Deus que eu não tenho esse poder. Porque ao invés de trazer bênçãos, eu traria mais destruição ainda na vida das pessoas. Mas Deus, Ele tem o poder, a sabedoria para trazer a solução para cada um dos nossos aspectos. É por isso, queridos irmãos, deixa eu falar algo para os irmãos. Apesar de eu querer, eu não posso resolver todas as coisas. É Deus quem traz a solução para as nossas vidas. É Deus quem faz o milagre acontecer. É Deus quem faz a obra acontecer. É Deus quem faz as coisas acontecerem nas nossas vidas, queridos irmãos, para que nós possamos passar pelos desertos e encontrar a solução para as nossas dificuldades. Mas para encerrar, eu gostaria de trazer algo para os irmãos, que é o quê? Deus, Ele traz ali para o seu povo uma solução momentânea, que era o quê? Transformar as águas onde eles estavam, Mara, em um lugar, em um ambiente em que a água se tornou doce, para que eles pudessem beber, queridos irmãos. Mas Deus não se contentou apenas com essa solução momentânea. Deus os levou para um oásis, que é o quê? Lugar de descanso, lugar de renovo, lugar de restauração, que é o que nós vamos encontrar ali no versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. O que é isso, queridos irmãos? Deus tirou o povo do deserto onde eles estavam passando, deu uma solução rápida no meio do deserto, que era o quê? Dar água para aquele povo que estava precisando. As águas que estavam amargas se tornaram doces. E Deus pega este povo que estava no meio do deserto e leva eles para um renovo, para uma restauração, que era o oásis. O que isso nos mostra, queridos irmãos? Que a nossa vida, constantemente, teremos desertos e oásis. Se hoje está difícil, saiba que vai chegar um momento em que vai ficar fácil novamente. Em que você vai ter tranquilidade na sua vida, em que você vai passar por momentos de bonança. Mas o que nós precisamos fazer, queridos irmãos, para chegarmos nesses lugares? Confiar no Senhor em todo o processo que nós passamos pelo deserto. Confiar no Senhor em todo o processo que nós passamos de dificuldades nas nossas vidas. Porque Deus é o mesmo Deus que nos leva para os desertos, é o Deus que também nos leva para os oásis da vida. Às vezes nós estamos passando dificuldades nas nossas vidas financeiras, mas é Ele quem vai nos levar novamente para os momentos de tranquilidade nas nossas vidas financeiras. Deus pode nos fazer passar por dificuldades nas nossas vidas com relação à saúde, mas é o mesmo Deus que vai nos trazer cura. Às vezes nós passamos por dificuldades na nossa vida espiritual, mas é o mesmo Deus que nos leva para os mananciais. Porque Deus nos leva
para os momentos de tranquilidade. Então, se você está passando por um deserto, se você está passando por alguma dificuldade na sua vida, deixa eu te dizer uma coisa: permaneça firme nos caminhos do Senhor. Permaneça fiel ao Senhor, comprometido com Deus, porque Deus vai te trazer para os momentos de tranquilidade, de paz e de oásis. Mas para encerrar hoje, queridos irmãos, só uma última liçãozinha bem rápida. Desertos e oásis fazem parte das nossas vidas. Mas nós, como cristãos, nunca podemos perder a visão da última promessa. Que promessa que é essa, queridos irmãos? O povo de Israel, eles foram pelo deserto, passaram pelo oásis e voltaram para o deserto. Mas a promessa deles não era ficar naquele deserto, nem ficar no oásis. A promessa que eles tinham era a terra prometida. Era a Jerusalém. Era uma terra que manava leite e mel. E eles não ficaram, por permissão do Senhor, nem no deserto, nem no oásis. E nós, como cristãos, precisamos também ter em mente e nos nossos corações de que nessa terra tudo passa. Sejam os momentos bons ou ruins das nossas vidas, tudo passa. Mas o que importa é que nós tenhamos os nossos olhos fixos na nossa terra prometida, que é a nossa pátria, a nossa cidade celestial, que o Senhor Jesus Cristo vai trazer para nós. A palavra do Senhor nos diz que aqui nenhum sofrimento se compara com a glória e as bênçãos que nós teremos com o nosso Senhor Jesus Cristo na vida eterna, queridos irmãos. Então isso nós precisamos ter firmes nos nossos corações e nas nossas mentes, que independentemente das lutas que eu passo aqui, do sofrimento que eu tenho passado aqui, Deus pode me levar para desertos ou oásis aqui, mas o principal é que eu terei a vida eterna, a terra prometida por meio de Jesus Cristo, o meu Salvador. Ele é quem nos dá livre acesso ao Pai. Aqui eu posso ser curado ou não ser curado. Aqui eu posso me tornar bem financeiramente ou não bem financeiramente. Aqui eu posso ter sucesso ou não ter sucesso na vida em que eu tanto almejo. Mas independentemente do que aconteça comigo aqui nessa terra, de uma coisa todos nós podemos ter certeza e descanso. É que um dia nós nos encontraremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos uma vida com Ele, onde não haverá mais choro nem ranger de dentes, só haverá alegria e gozo sem fim. Então, independentemente do que estejamos passando, que nós tenhamos isso fixos nas nossas mentes e nos nossos corações. Vamos orar em nome de Jesus?